Só sei que tá dando problema aqui. Ok, já estamos prontos, então. Quando eu vou estar por sua conta? Tá bom, então vamos começar, irmãos. Nós interrompemos no capítulo 5 do livro de Apocalipse, tá certo? Onde nós vimos todo o poder de Deus no capítulo 4 e no capítulo 5, o poder de Cristo Jesus na nossa vida. E Deus está no centro de todas as coisas e no comando de tudo. Hoje nós vamos dar continuidade, então, a partir do capítulo 6. Vamos iniciar com uma oração? Santíssimo Deus e Pai, nós nos achegamos diante de Ti nesse momento, sempre com o propósito de louvar, glorificar, honrar o Teu santo nome, porque sabemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, é o Criador de todas as coisas, é o Senhor que derrama suas bênçãos maravilhosas sobre a nossa vida a cada dia, bênçãos materiais, bênçãos espirituais. Nós confiamos plenamente no Senhor. Por isso, Pai, nós sempre queremos lhe agradecer por todas as bênçãos que o Senhor derrama. Lhe agradecer pelos seus cuidados sobre a nossa vida. Nesse primeiro dia da semana, ó Pai, nós também vamos nos reunir daqui a alguns momentos para prestar um culto de adoração ao Senhor. Que cada um de nós possamos prestar um culto que seja do teu inteiro agrado. Agora, ó Pai, nós vamos estar estudando a tua palavra, pedimos orientação do Espírito Santo, para que tudo que for falado nesta manhã seja para a honra e glória do teu santo nome e que nós possamos aplicar na nossa própria vida tudo aquilo que a tua palavra nos ensina. Esteja com cada irmão em Cristo Jesus, que no dia de hoje está também se reunindo com o mesmo propósito. Abençoa cada um, ó Pai Celestial, e tudo isso nós lhe pedimos no nome precioso de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Então, irmãos, hoje eu estou aqui com o celular, meu computador deu problema, então fica mais difícil eu visualizar a cada um de vocês. Então, quando alguém for falar alguma coisa... Tá bom. Então, irmãos, nós vamos fazer dessa forma. Eu não estou conseguindo visualizar todos vocês porque eu não estou com um computador aberto, eu estou no celular. Então, quando alguém for falar... Beleza. Desculpe, Valdir, fui eu. Bloqueou 2 vezes aqui, mas eu desbloqueei já. Então, como estavam falando, quando alguém tiver que falar alguma coisa, for se posicionar a respeito de algum assunto sobre a palavra do Senhor, então levanta a mão ou abre o microfone e pode falar normalmente, tá certo? Agradeço desde já a participação de cada um de vocês, é muito importante a participação de todos. Nós estamos todos aqui juntos aprendendo com a palavra de Deus e com o Espírito Santo nos direcionando. Então, vamos começar. Eu gostaria de propor aos irmãos, agora no capítulo 6, que nós separássemos os selos em 2 conjuntos. O primeiro conjunto seria os 4 primeiros selos, que é a humanidade. Lembra da simbologia do número? O 4 representa a humanidade, o cosmos. E depois nós vamos ver os outros 3 selos, que representam a divindade. O número 3 representa a divindade. Então, nós vamos ver 4 coisas que estão relacionadas diretamente com a humanidade, que são os 4 primeiros selos, e depois os 3 últimos selos estão relacionados diretamente com a divindade, com as coisas que acontecem lá no céu. Então, eu vou ler, inicialmente, os 4 primeiros selos, que vai capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 7. Até o versículo 8, propriamente dito. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi, então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. O segundo selo, quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra
para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi lhe dado uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio de 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente, dizendo: Vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. E foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Então, nós vemos aqui os 4 cavaleiros, que é denominado os 4 cavaleiros do Apocalipse. Muitas vezes relacionam esses 4 cavaleiros como sendo, denominam, né, os 4 cavaleiros do Apocalipse. E essa passagem, no meu entendimento, e no entendimento de muitas pessoas, está relacionada diretamente com a condição humana, com as falhas da humanidade. Eu separei, principalmente, os versículos que você tem a palavra vem. Então, no primeiro versículo do capítulo 6, vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: Vem! Então, o que isso me mostra? Que Deus está no controle de todas as coisas. Nada acontece se ele não permitir. Então, o Senhor Jesus e o nosso Deus permite que a humanidade faça de acordo com o que eles desejam, né? Então, nós temos o livre-arbítrio, é isso que eu entendo. E Deus só vai reinar no coração do cristão. Eu gostaria de ouvir o posicionamento de algum dos irmãos sobre que versículo destacou e qual o entendimento nessa passagem. Alguém tem algum comentário a fazer? Pode abrir o microfone e falar. Ele está vendo, aí ele consegue abrir. É. Não sei se o pessoal está. Deixa eu ver. Todo mundo está me ouvindo? Sem problema? Sim. Sim, Valdir. Tá bom. Alguém quer fazer algum comentário a respeito ou vamos em frente? Esse texto é muito difícil. É bem complexo, né? Nós vemos aí que tudo acontece pela permissão de Deus, porque os cavaleiros só agem através de um comando, né? Todos eles recebem a mesma palavra: vem, vem, vem. Então, significa que Deus está no controle de todas as coisas. Ele permite que as coisas aconteçam, tá certo? Mas ele está sabendo de tudo que acontece. E ele permite porque nós temos o livre-arbítrio. Esses 4 cavaleiros representam exatamente as características da humanidade, né? A ganância, o cavaleiro número 1, porque ele saiu para vencer, tá certo? Saiu vencendo e para vencer. Então, o ser humano, quando quer obter alguma coisa, por ganância, ele não mede esforços, ele faz o que for possível. O segundo, cavaleiro vermelho, nós vemos perfeitamente, foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Representa a guerra, tá certo? A ganância dá origem à guerra. E o terceiro selo também foi dado permissão para que o cavaleiro saísse. E ele sai com uma balança, representando a fome da humanidade, né? Porque tudo é controlado, tá certo? Então fica aí, ó, um cavaleiro preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como voz do meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário,
e não danifiques o azeite e o vinho. E, por fim, o quarto selo que foi aberto permitiu a vinda do quarto cavaleiro, que é a morte e o inferno, certo? Tudo isso provoca a morte. Então, os 4 selos estão diretamente relacionados com a humanidade. É o ser humano agindo, né? Deus permite, mas o ser humano que está agindo de forma indevida. Tudo bem? Então, vamos para os outros 3 selos. Mas, primeiramente, o 5º e o 6º selo. Quando ele abriu o 5º selo, vi, debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então, nessa passagem aqui do 5º selo, versículo 9 a 11, eu destaquei o versículo 11, que mostra que nós temos que ter paciência e esperar o tempo do Senhor. Não é o nosso tempo. Nós passamos por aflições, nós temos ansiedades. Como foi mostrado no versículo 10, as almas queriam uma resposta imediata de Deus. O que ele faria para vingar, para justificar aqueles que foram mortos, foram martirizados pelo governo romano e pelos adoradores da besta. E aí, nós vemos que Deus fala para eles: olha, esperem mais um tempo, eu estou no controle. Eu tenho o comando de todas as coisas, né? Quando ele diz, então a cada um deles foi dado uma vestidura branca. Branco é pureza, santidade, tá certo? E lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Eu destaquei aí o versículo 11. Não sei se algum irmão destacou algum outro versículo e quer fazer um comentário. Eu pensei no 11 também, por conta do... Porque parece que essas pessoas aí eram aqueles mártires cristãos, primeiro século, né? Que foram mortos por causa do evangelho. E Deus disse para eles que repousassem por pouco tempo. Então, eles não foram... Isso, algumas pessoas que estudam sobre o julgamento final, eles usam essa passagem para mostrar que as pessoas não é bem assim que morre ou vai para o céu, vai para o inferno. Não, eles aguardam um tempo até o julgamento. Então, existe um período de tempo aí onde as pessoas que morrem ficam num local que não é nem o céu nem o inferno. Ficam num lugar ou de tormento ou de descanso, de repouso, como aqui. Então, essa passagem reforça aquela doutrina bíblica sobre esse período de tempo pós-morte. Que no tempo certo Deus vai julgar, né? É isso mesmo. Exatamente. Deus vai julgar a todos, tanto os cristãos como não cristãos, de acordo com as suas obras. Mas quem tiver o nome escrito no livro da vida, esse vai ser absolvido, vamos dizer assim, vai viver ao lado de Deus. Quem não for encontrado no livro da vida, aí vai para o lago de fogo, como nós já vimos no nosso estudo de Apocalipse. Então, isso, né, essa passagem aqui, do 5º selo, me mostra, ou eu posso aplicar na minha vida, que eu tenho que esperar no Senhor. Eu posso ter minhas ansiedades, como as almas estavam ansiosas para serem justificadas, vamos dizer assim, né? Elas pediram por vingança, mas no sentido de ser justificado. Quando o Senhor vai fazer justiça? Porque nós fomos mortos por eles. O Senhor não vai fazer justiça? E Deus fala, espera, tudo tem o tempo certo. Eu estou no controle. Então, essa passagem me ajuda nesse sentido, na minha vida, a esperar no Senhor. Mesmo que eu esteja passando por uma tribulação, por uma provação, espero o tempo do Senhor.
ele deixa bem claro isso para nós aqui nesse ensino. Mais alguém quer fazer algum comentário? Vamos em frente. Tudo bem, irmãos? Então, vamos lá. Vamos ver agora o 6º selo. Vi quando o cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro, como saco de crina. A lua toda, como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola. Então, todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Então, para mim, este 6º selo mostra todo o poder de Deus. Me mostra que Deus é o Todo-Poderoso. Tá certo? E eu separei aqui o versículo 15, quando fala que Deus não faz acepção de pessoas. Tanto ele está pronto para absolver todo aquele que aceita Cristo Jesus, como também ele está pronto para julgar e mandar para o lago de fogo todo aquele que não aceitou a Cristo Jesus. Então, você vê ricos, poderosos, mas vê também escravo, livre. Todos eles que não aceitaram a Cristo estão tentando se esconder do Senhor, mas não tem como se esconder, né? Alguém quer fazer algum comentário? Está bem claro, né? São passagens bastante claras que não tem muito o que a gente discutir a respeito, né? Antes do 7º selo, nós temos agora o capítulo 7 para estudarmos, antes da abertura do 7º selo. Então, no capítulo 7, nós temos várias coisas que são importantíssimas para nós na atualidade. O capítulo 7 diz o seguinte, eu vou ler a primeira parte. Deus tem 2 coisas para nos mostrar. A primeira coisa vai do versículo 1 até o versículo 8, que diz o seguinte: depois disto, então depois desta visão do selo até o 5º selo, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000. Da tribo de Rubem, 12.000. Da tribo de Gade, 12.000. Da tribo de Asser, 12.000. Da tribo de Naphtali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Issacar, 12.000. Da tribo de Zebulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Alguém gostaria de fazer algum comentário desse capítulo 7, do versículo 1 a 8? O que você aplica na sua vida na atualidade? Dá para aplicar isso daí? Dá. Bom, o que eu aplico na minha vida hoje é a garantia de que eu, sendo selado, eu estou protegido, Deus vai me identificar como filho adotivo,
no dia do juízo final, tá certo? E eu estou protegido. Então, eu sou propriedade de Deus, o selo indica propriedade, garante autenticidade, ou seja, eu vou ser reconhecido, e garante proteção. Eu separei aí o versículo 3. Não danifiques nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então, na atualidade, eu aplico na minha vida essa convicção de que eu tenho o selo do Espírito Santo, a partir do momento que eu me batizei, tá certo? E eu tenho essa garantia. Alguém tem algum outro comentário? Alguma pergunta? Alguma coisa? Senão nós vamos ver a segunda coisa que Deus está nos mostrando antes de abrir o 7º selo. Bom, então nós vemos aqui, a partir do versículo 9 até o versículo 17, o que Deus está nos mostrando. Depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória, a sabedoria e as nações e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Então, só li esses versículos, meu irmão, porque eu destaquei aqui o versículo 9. Quando João viu uma grande multidão, que somos nós também aqui, tá certo? Ele está vendo uma grande multidão vinda de todas as nações, tribos, povos e línguas. E eles estão vivos, louvando a Deus e dando glória a Deus. Então, isso me fortalece. Então, nós aplicamos também na atualidade, na minha vida atual, esse fortalecimento. O propósito dessa visão é nos mostrar que Deus tem um lugar reservado para cada um de nós. Tá bom? E a gente, perseverando no Senhor, vai ter possibilidade também de estar junto com Ele, né? Nós estamos seguros. Isso me dá segurança na minha atualidade. Então, Valdir. Pode falar, Walter. Eu vi quando você leu aquela passagem dos que foram selados, não é? Eu me lembrei de Efésios, capítulo 1, o versículo 13, que explica quem são selados por Deus, não é? Ele diz, Paulo fala para os cristãos, e que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade e o evangelho da salvação, tendo também nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então, os cristãos são selados com o Espírito Santo no ato do batismo. E a sua passagem? Tá ruim o som? Tá falhando, acho que a minha internet deve estar ruim, que está falhando aqui. Talvez a minha também. Mas eu entendi, Walter, a sua explicação inicial, né? Que mostra que nós somos selados no batismo, não é isso? Exatamente. Exatamente. É isso mesmo. Muito bem observado, Walter. O selo que nós temos, que é através do Espírito Santo, né? Que nós vamos ser reconhecidos. É através desse selo do Espírito Santo que nós vamos ser reconhecidos por Deus como filhos adotivos, não é? Mais alguém quer fazer algum comentário?
sei se eu não estou ouvindo, o pessoal não está me ouvindo. Nós estamos ouvindo sim, Valdir. Ah, tá bom. Então, se ninguém tem comentário, eu vou ler o capítulo 8, que agora vai falar sobre a abertura do 7º selo e as trombetas agindo. Tá certo? Então, capítulo 8, vamos ler aí os versículos. Quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então viu 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhe foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Então, nesses versículos de 1 a 6, eu separei aqui, eu observei no versículo 3, que veio outro anjo, ficou de pé junto ao altar de Deus, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Então, isso aqui também me conforta na atualidade, né? Isso me dá conforto, saber que as minhas orações são ouvidas. Então, muitas vezes nós oramos sobre um determinado assunto e nós acabamos até, muitas vezes, desanimando. Ah, será que Deus está ouvindo? Será que Deus ouve a minha oração? Então, nós percebemos claramente aqui no versículo 3 que as orações dos santos chegam até o altar, até o trono de Deus. Então, eu posso aplicar isso para não desanimar. Tá certo? Assim como os irmãos estavam sendo exortados através dessa passagem aqui, do versículo 3, a continuarem orando, porque a oração chega até o trono de Deus. É assim que eu vejo esses versículos aqui. Antes do toque da primeira trombeta. Tudo bem, irmãos? Então, vamos lá. Vamos ver as 4 primeiras trombetas. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva de fogo, de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a 1/3 parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. A segunda trombeta, que foi atirada ao mar. A terceira trombeta caiu sobre parte dos rios. E a quarta trombeta feriu a 1/3 parte do sol, da lua e das estrelas. Tá certo? Por vários motivos. Aqui, irmãos, a única coisa que eu vejo, né, que nós podemos observar, é que Deus tem um controle sobre as forças da natureza. Que tudo acontece na natureza. Então, afeta o mar, afeta a terra, as árvores, os rios, o sol, a lua e as estrelas. Então, Deus tem o controle das forças da natureza. É isso que me mostra. Deus está no controle de tudo, de todas as coisas. Isso me dá um certo refrigério, vamos dizer assim, para saber que Deus tem o controle de todas as coisas. Eu separei, então, aqui, nessas 4 trombetas iniciais, uma observação, que só atinge uma 1/3 parte de tudo. Não é a totalidade, não é o fim ainda. É só uma advertência que Deus está falando para nós também na atualidade. Quando nós vemos terremotos, nós vemos vulcões, nós vemos tornados destruindo muita coisa, Deus está mostrando para o povo. Deus permite que essas coisas aconteçam, que as forças da natureza hajam, para mostrar para nós que nós estamos na dependência total de Deus. Nós não temos controle de nada. Alguém quer fazer um comentário sobre essas 4 trombetas?
É só abrir o microfone e falar, se alguém tiver algum comentário. Ou está bastante claro para todos? Não parece. Vamos em frente, irmão? Deve ser. Tá bom. Então, vamos lá. A quinta trombeta. No caso da quinta trombeta, caiu uma estrela do céu, né? Aí está falando da humanidade. E no versículo 4, eu destaquei aí do capítulo 9, o versículo 4, que diz o seguinte: e foi-lhes dito... Opa! Pode falar, seu Manuel. Por favor, qual é o versículo que você está lendo? Eu estou no capítulo 9, agora, e não li os versículos, só comentei sobre o versículo 4 que eu separei aqui, que eu destaquei. Eu não li todos os versículos do capítulo 9, não. Eu só vou falar sobre o versículo que eu destaquei. Obrigado, porque eu fiquei perdido aqui. Eu vou perguntar para você. Então, o versículo 4 diz o seguinte: e foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem às árvores alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sob a fronte. Então, nós vemos agora que nessa advertência que Deus está mandando para a humanidade, os cristãos estão protegidos. Lembra no capítulo 7, que foram selados? Os cristãos foram selados? Agora nós vemos aqui a importância desse selo. Nós estamos protegidos. Independente do que nos possa acontecer, irmãos, nós temos a garantia da vida eterna ao lado de Deus. Tá certo? E aqui, quem foi afetado diretamente pelas forças da natureza? Foram aqueles que não têm o selo do Senhor. Por quê? Quando nós temos um terremoto, temos um vulcão, um tornado, são coisas que estão um pouco distantes aí do brasileiro, tá certo? Um tsunami, nós aqui no Brasil não conhecemos. Temos recentemente alguns ventos um pouquinho mais fortes, mas não temos terremoto. Mas esse pequeno vento um pouquinho mais forte já causa alguns estragos. E algumas pessoas têm até falecido quando tem uma chuva forte, tem um desbarrancamento, desbarranca uma montanha, alguma coisa, e acabam falecendo pessoas. As pessoas que falecem sem aceitarem a Cristo Jesus é que são diretamente prejudicadas. Tá certo? O cristão não. O cristão está garantido por Deus. É isso que o versículo 4 nos mostra. Não danificou a terra, nada, mas vai comprometer aquelas pessoas que, quando são afetadas pelas forças da natureza, não aceitaram a Cristo. Então, eles são prejudicados. O irmão quer fazer algum comentário, algum irmão? Pode ler aí o capítulo 9, ver qual versículo que você destacaria e pode fazer o comentário. Senão, nós vamos em frente. Vamos em frente, então. No capítulo 9, do versículo 13 ao versículo 21, o que eu separei foi o versículo 20 e 21. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Então, aqui, quando houve o toque da sexta trombeta, que serviu de aviso também, então as 6 primeiras trombetas servem de aviso para a humanidade, porque afeta somente uma parte da terra, uma parte das pessoas, tá certo? E são avisos. Mas observa o seguinte, que alguns homens não
se arrependeram. Uma boa parte da humanidade não vai se arrepender, não se arrepende dos seus erros. Então, muitos não vão aceitar a Cristo Jesus. É isso que esses 2 versículos estão mostrando, que eles não se arrependem, mesmo vendo os acontecimentos, eles continuam com a sua ganância, continuam fazendo mal para outras pessoas, continuam não aceitando a Cristo Jesus, não se arrependem de adorar. Vai acabar minha bateria no celular. Não pega o meu carregador. E hoje está complicado, mas vamos chegando lá. Então, aqui fica bem claro. Alguém tem algum comentário a fazer sobre isso? Sobre o capítulo 9? O versículo 20, vocês estão me ouvindo, não? Sim, seu Manuel. O versículo 20, é que eu tenho observado ele, quando ele diz, os outros homens que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem pode ver, nem ouvir, nem andar. Eu fico observando isso aqui. É claro que quem adora essas coisas, ídolo de madeira, como imagem e outras coisas, não tem poder nenhum. E eles continuam, eles além de adorar, e ainda continuam sem se arrepender. O que Deus quer da gente é o arrependimento. E obedecer a Deus, obedecer os mandamentos dele. É isso mesmo. Então, nós vemos claramente que algumas pessoas não vão aceitar Cristo Jesus de forma alguma, né? Vão ser relutantes. É como tem com todo aviso. Que se prostra de joelhos naquelas imagens, não adianta você falar para eles que estão errados, que a Bíblia condena isso aí, eles inventam outras coisas e não se conformam. Então, a gente faz nossa parte. Cabe ele ouvir, entender o que a Bíblia fala, né? Tá certo. Muito bom, São Manuel. Mais alguém quer fazer algum comentário? Ou vamos aí para o capítulo 10 do livro? Então, no capítulo 10, irmãos, eu não vou ler os versículos, mas vou destacar 2 versículos. O primeiro versículo é o versículo 4, que diz o seguinte: logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Então, nós vemos aqui, nesse versículo, claramente, que algumas coisas são de conhecimento exclusivo de Deus. Deus reserva muitas coisas, algumas coisas que só Ele sabe. O próprio Senhor Jesus falou para os seus discípulos, né, que o dia e a hora do seu retorno Ele não sabia, nem os anjos do céu. Só Deus, Pai, é que sabia o momento certo do retorno dele. Então, Deus reserva para ele algumas informações que nós só vamos conhecer quando nós chegarmos lá no céu. Então, não adianta querer inventar coisas. Tem que falar aquilo que a Bíblia fala e se calar onde a Bíblia se cala. Está bem claro isso para mim. Então, não adianta eu querer inventar. Não adianta eu querer florear. Eu tenho que ler a palavra e ver o que está escrito na palavra, que é o nosso manual, né? E um outro versículo que eu separei é o versículo 10 e o versículo 11, quando João obedece ao comando do anjo, que falou para ele pegar o livro e comer. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. E na minha boca era doce como mel,
Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram, versículo 11, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Então, aqui, nesses 2 versículos, eu vejo claramente, para mim, para eu aplicar na minha vida, eu tenho que fazer uma leitura constante da palavra de Deus. Quando diz aqui, tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei na minha boca, é simbólico. O que significa devorar um livro? Quando você faz a leitura de um livro, e você, vamos falar um livro secular, tá certo? Que você goste aí. Cinderela, por exemplo. Li o livro de Cinderela, da historinha de Cinderela. E eu gostei do livro. Eu vou ler ele várias vezes, tá certo? Isso significa devorar o livro. Então, o cristão tem que devorar a palavra de Deus. Para quê? João escreveu no versículo 11. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Então, tem um propósito quando você lê a palavra, que estuda a palavra. É você propagar a palavra do Senhor. É você estar preparado. Então, João pegou esse livrinho e ele foi profetizar sobre o que iria acontecer mais para frente. Esse é o sentido de devorar o livro. Alguém tem mais algum comentário aqui sobre o capítulo 10 que gostaria de fazer? Ainda do versículo, quando você leu aquele versículo, que manter segredo, que tem muita coisa que eu tenho que me conformar, que eu não vou saber. Lá em Deuteronômio 29 diz, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras da lei. Então, na realidade, eu tenho que me conformar em devorar aquilo que foi revelado, em me alimentar da palavra que foi revelada, e não tentar entender aquilo que não é, que vai além do entendimento humano. Temos que ser conformados com isso. É isso mesmo. Não adianta querer inventar, né, Walter? Querer florear uma coisa, né? Tem que ficar na palavra. É isso mesmo. Tá certo. Mais alguém quer fazer algum comentário sobre isso? Sobre o capítulo 10? Senão nós vamos para o capítulo 11 hoje. Vamos ainda para o capítulo 11. Dá tempo ainda, né? São 9h49. Dá tempo de nós vermos o capítulo 11. O capítulo... seu microfone está fechado. Você para fazer um comentário? Filha da Ismênia, ela queria falar alguma coisa? Pode falar. Eu não sei se ela quer falar. Eu não estou vendo. Eu acho que ela não abriu o microfone. Então, toca para frente. A Márcia não está conseguindo falar. Eu tô com o celular, então fica difícil de eu ver todo mundo. Eu vou vendo por partes, quando a pessoa fala, que eu vou movimentando o celular. No computador é mais fácil, porque aí fica todo mundo na tela, né? Então, está meio complicado para mim. O problema, mas ela não... Parece que o microfone dela está desligado. Tá bom. O microfone dela está ligado, mas eu acho que não está saindo som. Talvez esteja baixado o som. Pode ser. Algum problema lá. Então, vamos para o capítulo 11. Esse capítulo 11, eu gostaria de ler os versículos para nós termos um pleno entendimento dele. Nós temos entendimento dos outros capítulos, tá certo? Mas esse é muito importante para nós também aplicarmos na nossa vida, na atualidade. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram, mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Então, esses 2 primeiros versículos, irmãos, o que eu vejo? Nós somos o santuário de Deus. E esse caniço
é a Bíblia, é a palavra de Deus. Nós vamos ser medidos de acordo com a palavra de Deus, tá certo? Nós temos que nos encontrar, ser encontrados de acordo com a palavra, agindo de acordo com o que ela quer que nós façamos. Então, essa medição representa nós sermos encontrados de acordo com a palavra. Eu tenho que estar dentro da palavra. E aí, no versículo 3, vai falar das testemunhas. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1.260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade que, espiritualmente, se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas, depois de 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés. E aqueles que os viram sobreveio grande medo. E aqueles que o viram sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem. E os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora, houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus no céu. Passou o 2º ai, eis que sem demora vem o 3º ai. Então, aqui, eu destaquei o versículo 7. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Então, esse primeiro versículo eu separei, porque essas testemunhas pregaram e, mesmo diante da morte, não voltaram atrás. Então, na atualidade, irmãos, o que nós podemos ver? Isso nos incentiva a estar falando sobre o Evangelho para todas as pessoas, mesmo com qualquer dificuldade. E veja o que acontece no versículo 10. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Então, quando essas pessoas viram as 2 testemunhas mortas, simbolicamente, né? Então, tudo aqui é um simbolismo. O que acontece? Eles se alegraram, porque essas testemunhas atormentaram os que moram sobre a terra. Por que atormentaram? Só porque falaram sobre a palavra de Deus e pregaram que eles deveriam mudar o seu proceder, que deveriam se entregar a Cristo Jesus. Então, a palavra de Deus atormenta aquelas pessoas que não querem seguir a Cristo. Mas as testemunhas pregaram até o fim e foram vitoriosas. Se vocês lerem os próximos versículos, vocês vão ver que as pessoas do mundo achavam que tinham sido vitoriosos, fizeram festa, deram presentes uns aos outros. Acabou o nosso problema, as testemunhas morreram. Mas Deus mostra para eles, mostra para nós, que Ele é soberano. Ele tem condições de
ressuscitar todos nós, que somos filhos de Deus, porque essas testemunhas, elas adquiriram vida novamente e subiram aos céus. É isso que eu tiro aqui nesse capítulo 11 para nós aplicarmos na nossa vida. Ter a certeza que nós temos uma vida após a morte. Nós vamos ressuscitar. Deus é todo-poderoso para fazer isso. Alguém quer comentar sobre esse capítulo 11? Ô, Valdir, pode falar. Agora 3 minutos para as 10 horas. Tá bom. Obrigado, seu Manuel. Então, obrigado pela lembrança. Mais alguém quer falar alguma coisa ou vamos finalizando por hoje? Irmão, se ficar alguma dúvida, depois nós podemos estar conversando, tá bom? O que eu peço sempre para vocês, né? Leiam as passagens. Nós paramos aí no capítulo 11, no versículo 14. Então, vamos ler daí para frente e vai sublinhando aqueles versículos que vocês veem que podem ser aplicados na vida de cada um de nós, para nos fortalecer, para nos encorajar à perseverança, para que nós possamos nos fortalecer. O livro de Apocalipse é um livro que nos mostra que nós temos que perseverar, temos que ser otimistas, seguir sempre em frente, que o Senhor é o Todo-Poderoso e está conosco, sempre. Agradeço a participação de cada um de vocês nesse domingo. Peço desculpas pelas falhas aqui, eu tive problema com o Zoom, estou usando o celular, não pude usar computador, mas tudo bem. Acredito que Deus tem um propósito para tudo nesse mundo. Nós vamos finalizar com uma oração. Eu vou pedir para o irmão Walter terminar esse estudo nosso com uma oração, para nós podermos participar do culto. Pode ser, Walter? Pode. Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradecemos a Deus pela liberdade que temos, pela oportunidade de estarmos aqui juntos, estudando a sua palavra. Agradecemos por essa revelação que tem sido dada no livro do Apocalipse e pelo esclarecimento que tem sido dado pelo irmão Valdir. O Senhor abençoe a vida dele, a família dele, que durante muitos anos ainda possa estar servindo e edificando a nossa comunidade. Abençoa, Pai, o nosso culto que teremos hoje. Abençoa a todos aqueles que não puderam estar presentes, aqueles que estão doentes, aqueles que estão lidando com os doentes. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Os olhos da nossa